Bem, boa tarde a todos e a todas. Eu que estou visivelmente em desigualdade de gênero nessa mesa, né? Quem me incumbe aí fazer uma explanação sobre o tema economia criativa versus marcos regulatórios. E quando nós vislumbramos na programação economia criativa versus marcos regulatórios, parece uma batalha, né? E eu começo um pouco mostrando eu acho. O tecnológico, o humano também. Okay. Bem, aí está o Rio Preguiças, né? O Rio Preguiças faz parte dos Lençóis Maranhenses. Eu, como boa maranhense que sou, trouxe a foto do rio, mas por que eu trouxe a foto a imagem do rio? É que na avaliação do Programa Brasil Criativo, feito pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, ele começa falando o seguinte, que a economia criativa é um conceito que tem as margens borradas. Todos sabem o que é, mas quando indagados, a certeza desaparece. E por que um rio e um conceito de economia criativa poderia ter as margens borradas? Porque muito se conjectura e muito se constrói, se vislumbra no plano político, mas a perspectiva ela tem que ser dada no plano operacional, né? Porque, na verdade, não adianta ficarmos aqui discutindo quais seriam as possibilidades de uma economia criativa, mas quais seriam as possibilidades de um interesse público que congregasse também os setores que abrangem os setores criativos como um todo. Para isso, eu vou desdobrar minha frase, minha explanação em 3 momentos, né? Mostrando aqui um pouco do plano que foi feito, um panorama sobre o Brasil Criativo, publicado agora em outubro pelo IPEA, mostrando que, de fato, é um segmento que merece atenção, e aí gostaria de instigar os que estão em maioria de gênero na mesa, quais seriam as perspectivas para um possível marco regulatório, sabendo que marco regulatório e um plano normativo é apenas um olhar operacional do ponto de vista de uma política pública que eu devo terminar nesse sentido. E aí, se um passador humano estiver apto a nos ajudar, nós podemos chegar ao início de que a economia criativa ele representa um fenômeno total. Por quê? Porque ele compreende tanto aspectos culturais, aspectos políticos, econômicos e tecnológicos. E aqui eu me lembro bem quando, ainda nos estudos incipientes de economia criativa, eu li um repertório de fontes do professor Paulo Miguez, que ele falava o seguinte, que existem tantos setores a serem vislumbrados no estudo de economia criativa que o dever seria apenas apresentar um possível repertório. Por que nós podemos falar que economia criativa é um fenômeno total? Porque faz parte da cultura, e cultura, aqui nós todos sabemos que tanto é um componente derivado de um aspecto cultivado diante das práticas populares, diante da construção dos nossos costumes e daquilo que representa a nossa identidade cultural, identidade coletiva, identidade de um povo. Também podemos dizer que essa cultura ela tem um aspecto político, porque é uma decisão do Estado dizer o seguinte, em quais setores haverá intervenção, em quais setores haverá subvenção, e em quais setores é possível fomentar uma atividade cultural. Muito se discutiu no passado, na economia da cultura, quais seriam os limites da intervenção do Estado para o insumo às indústrias culturais e a todos os setores criativos. Ele é também um aspecto econômico, porque cultura, apesar dos agentes culturais sublimarem a ideia de que cultura tem um ganho puramente estético, mas hoje nós sabemos que ele tem um ganho econômico. E como ganho econômico, ele tem um potencial de mercado. E se eu tenho um potencial de mercado, eu vou querer ter um monopólio, à primeira vista. E ele é tecnológico. Tecnológico aqui na apreensão do Manuel Castro, dizendo o seguinte, que com o advento dessa sociedade
da informação, existem também as tecnologias da informação e da comunicação que redimensionaram o papel. Então, nós, enquanto cidadãos, enquanto reprodutores de cultura, nós também produzimos cultura. Que tipo de cultura tem valor de mercado? Aí já é uma decisão posterior. Mas, nessa perspectiva, podemos dizer que existem duas dimensões possíveis para avaliarmos a existência de uma economia criativa nessa batalha dos marcos regulatórios, né? A primeira dimensão seria uma dimensão setorial aí, que o que importa é a atuação, é o setor de atuação da empresa, se este é um setor típico da economia criativa ou não. A segunda dimensão seria uma dimensão... A segunda dimensão seria uma dimensão ocupacional, porque o interesse está na ocupação do trabalhador e se essa é uma ocupação típica de uma economia criativa ou não. Quais são os problemas nessa área? Que eu não sou economista, gostaria muito de ter sido, mas você precisa trabalhar ao desenhar um programa com os dados e é assim que possivelmente vislumbramos a construção de uma política pública. Existem algumas dificuldades para a caracterização desses setores e é por isso que hoje o IBGE discute a criação de uma conta satélite da cultura. Primeiro que, à primeira vista, são pessoas que trabalham e atuam na informalidade, que fazem da cultura ou de uma atividade cultural algo secundário, meio de editais, às vezes por produções na sua casa, pelas festas, pelos festejos, pelas tradições populares. Segundo, que existe também, além da informalidade, o aspecto educacional. Embora o Ministério da Cultura, em suas avaliações das políticas culturais, tenha se aproximado com o Ministério da Educação, ainda pode-se vislumbrar, diante do acompanhamento das análises, que isso existe no plano teórico e no plano mais comunicativo do que no plano operacional. O outro fato é que essas dimensões setoriais e ocupacionais, elas nos levam a uma análise aí que podemos perceber o seguinte, que existe tanto emprego nas ocupações criativas, existem também empregos em outras ocupações. E aí, fazendo uma divisão conforme aponta o Richard Florida, que escreveu A Ascensão de uma Classe Criativa, e diz o seguinte, olha, em determinado território existem pessoas que vão atuar em setores da criatividade, existem aquelas pessoas que vão atuar apenas nesse setor da criatividade como um setor fim. É como se fosse o assistente de um roteirista. Ele não atua diretamente na criatividade, portanto, ele não teria uma vinculação com o setor criativo. Aquele espaço de criatividade reuniria talento, produtividade e uma dimensão de ganho econômico. Nesse ponto, internacionalmente, vários foram os modelos, acho que aqui o professor Paulo Miguel pode falar melhor do que eu, que se convencionou construir um potencial de uma economia criativa. Desde o modelo britânico, passando de que a economia criativa estaria a cargo aí de um Ministério de Esportes e Artes, até passando por um modelo simbólico. Olha, existe aí um serviço cultural que vai requerer um conteúdo simbólico, que vai servir a um propósito maior e que deve interpretar o mundo expressos em textos, imagens, som. Nesse aspecto, esse modelo simbólico de um serviço cultural estaria mais próximo de uma perspectiva de um direito da propriedade intelectual. E é nesse viés em que se aproximam as construções políticas de proteção, de acesso, que nós estamos aqui. Por outro lado, podemos identificar que o emprego dentro de outras atividades, eles podem ser tanto criativos embutidos como outros empregados aí. E que o total vai ser manifesto tanto no emprego em ocupações criativas, que foi esse recorte ocupacional e setorial. Por que nós temos uma mensuração com foco no trabalho? Porque o agente cultural
é o propósito maior de uma construção de uma ação pública para o fomento a uma atividade. É nesse agente, então, e é nesse circuito na proteção de um setor criativo, de um setor cultural, é que estariam os possíveis delineamentos de uma atuação do Estado. Agora, o Estado tem opções, e nós sabemos que os recursos são escassos. No próximo, a próxima apresentação, conforme os resultados não foi possível vislumbrar, conforme os resultados do IPEA, a gente mostra o seguinte, que existe uma variação entre 10% a 15% conforme os últimos indicadores colocados à disposição do público de 2007 a 2010. Eu acho que não funcionou. Mas mostra o seguinte, que se existe um aumento de um potencial de um agente cultural, logo, existe aí uma economia criativa. Agora a gente precisa vislumbrar quais seriam as possibilidades de implementação no plano político. E isso se dá na construção de uma política pública. Política pública, na verdade, elas podem, aí na sua dimensão conceitual, serem assembleias, reuniões de elementos que vão ter aí 3 pontos diferentes de análise. A política, e nós gostamos muito de falar de política pública, ela é um objetivo, é uma resposta para um problema. É uma ação pública. E quando pensamos em ação pública, nós pensamos que essa ação ela tem que ser do modo positivo, mas nem sempre é assim. Na omissão de uma ação, às vezes no retardo de um envio de uma proposta da reforma da lei de direito autoral, às vezes no mapeamento, do retardo de uma votação do marco civil, é uma ação pública, é uma resposta. Olha, esse não é o momento que nós queremos discutir. Essa não é a solução que nós queremos trazer para a sociedade agora. Desse ponto de vista, na economia criativa, nós vamos ter aí elementos econômicos diversos que vão se projetar dentro das várias esferas de uma atividade social. E vão funcionar aí tanto lógicas de diferenciação das ações, quanto de produção e difusão simbólica. É aí que mais na frente, quando nós analisamos as políticas culturais como um todo, nós percebemos que o Brasil ele apresenta uma certa continuidade nas tradições de políticas culturais. Mesmo que os gestores apresentem um redesenho diferenciado, ou mesmo que alguns percalços possam ser vislumbrados. Diante desse ponto, a política e essa ação pública e a omissão do Estado, às vezes no retardo de um envio de um projeto, ou às vezes na ausência de reuniões, ela mostra sua resposta. O que cabe à academia, aqui nesse encontro, é perguntar quais seriam as possibilidades de uma ação pública que congregasse tanto o dever de difusão, de produção simbólica, e também de uma convergência continuada dos atores. Porque quem faz política não é somente o Estado. Existem aí desde os agentes culturais até as associações, lobbies e tantas outras variantes que conhecemos bem nos processos de consulta pública. O outro primeiro ponto operacional aí seria o ponto cognitivo, que é o da reunião das ideias, dos princípios, desses valores, das representações. Será que a cultura é apenas o que é cultivado coletivamente? E quando se fala em Programa Brasil Criativo, muito se discutiu sobre a possibilidade de fomentar práticas culturais durante a Copa e as Olimpíadas. Mas e depois da Copa e das Olimpíadas? Como ficariam? Como ficariam as possibilidades de atuação dos agentes culturais? As explicações e essas enunciações e as justificativas dos problemas também vão se desdobrar no plano cognitivo. É pensar e reunir o seguinte: existe um setor que precisa de atenção. A próxima possibilidade seria o plano normativo,
que vai mobilizar uma cultura política para explicitar e traduzir o plano. Nós vamos encontrar nesse ponto discursos, debates, conferências. Se nós não tivéssemos um profícuo debate acerca da dimensão de uma economia criativa, nós não chegaríamos à construção de um plano. Mas a existência de um plano, por si só, não traduz uma eficiência de uma construção política de Estado. Ou mais, nós podemos chegar ao seguinte: esse plano, às vezes, ele pode se distanciar de alguns atores que mais precisariam desses setores. O outro ponto, e o último ponto de análise, seria o plano aí operacional, que vai se dar justamente tanto na agenda, na elaboração, na formulação, execução, monitoramento, e aqui teremos os planos de ação, os editais, as transferências, produção de normas. Em alguns países, a economia criativa, ela se assemelha à economia do conhecimento. E, pela economia do conhecimento, você deve promover desde a educação, o direito a uma prática educacional envolvendo o ensino das artes, até a construção aí de sítios, né, de possibilidade de intervenção turística. Esse foi o modelo aí canadense. Eu tenho que construir uma sociedade do conhecimento, porque uma sociedade que valoriza uma prática cultural, hoje, vai permanecer com uma prática cultural no futuro. Talvez essa não seja a opção do Brasil. Pode ser, pode não ser. Quais seriam, então, as linhas de abordagem de uma possível reflexão que leve aí a um marco regulatório? E marco regulatório, nós que somos, acho que a maioria aqui é do direito, nós fomos levados e construímos e aprendemos muito bem que o direito é uma técnica para decidir conflitos e que ele vai decidir conflitos de toda ordem. E pensamos que apenas na existência de uma lei nós teríamos a eficácia de uma política. Mas a ação pública e o seu plano normativo é apenas um ponto de análise. É apenas um olhar. Esse plano normativo, muitas vezes, operacional, ele pode não dialogar com a diversidade cultural, se for opção do Estado. Ele, às vezes, ele pode chegar a ser aprovado e não beneficiar os agentes produtores de cultura que mais precisem. Vamos pensar aí nas comunidades populares, nos saberes indígenas que constam no plano plurianual de governo. Então, observem que, com o andar de uma norma, eu posso restringir ou eu posso possibilitar o acesso. Mas nós gostamos muito de falar que o interesse público deve se sobrepor ao interesse individual. Ou melhor, que a função social de uma propriedade seria uma máxima, uma otimização para todas as divergências políticas, todas as divergências jurídicas. O difícil é chegar a uma função social de uma propriedade que também tem interesse econômico e que vai trabalhar com uma pluralidade de setores criativos. Nessa linha de abordagem, nós podemos pensar em resultados globais e locais de políticas públicas. Ou melhor, quais seriam os resultados globais de um possível marco regulatório em várias áreas? Previdenciária, trabalhista, administrativo, autoral. Quais seriam os resultados locais dessa política? Será que o marco regulatório, a construção de um marco que é apenas o último ponto de análise e que é apenas um olhar, seria capaz de congregar todas as manifestações, toda a diversidade cultural do povo brasileiro? A outra linha de abordagem seriam os impactos sobre os agentes culturais. Quem produz, quem faz cultura? E nesse binômio, quem produz e quem faz, a gente também tem a sociedade que utiliza, que reproduz cultura. E os processos
A terceira linha de abordagem seriam os processos institucionais aí de produção econômica nas suas relações com o poder público. Esses processos institucionais, eles são os delineamentos de uma ação e mais à frente eles podem se traduzir em editais. Sim, eu posso ter uma transferência de recurso e o fomento a uma prática cultural. Imaginem só, ontem nós tivemos aqui em Curitiba corrente cultural, blitz, maratona, desde gastronomia, e aí você pergunta, quantas pessoas estão envolvidas nessa atividade? Existe aí uma permanência de uma ação como essa na cidade? Agora vamos pensar no macro, né, 2015. Quais seriam as possibilidades de construção diante de uma diversidade cultural e econômica? Porque aqui nós temos uma riqueza econômica limpa. Mas no Maranhão, por exemplo, a gente tem uma cadeia produtiva do reggae, um arranjo de uma radiola rigueira, que leva a uma distinção de classe social, mas que foi possível também fomentar uma atividade cultural para toda a sociedade. Então, se você vai ao Maranhão, você recebe um folheto que é a Jamaica brasileira. Muito embora a grande parte dos maranhenses desconheçam quem seja o Bob Marley ou quem seja a radiola do reggae. Nesse ponto de análise, nessas abordagens, ainda aqui em minoria de gênero, eu gostaria de fazer as perguntas para os nossos queridos batedores aqui. Que tipo de economia criativa seria possível num Brasil que é criativo, que é desigual, em que não há tanto estímulo à produção e à difusão simbólica? E mais, quais seriam as possibilidades de um plano operacional diante de uma diversidade de setores criativos regionais, bem desiguais, porque os editais que são propostos pelas regiões Norte e Nordeste recebem um pontinho a mais. E agora, com o benefício da lei audiovisual, você vai se questionar, será que existe uma produção audiovisual nessas regiões? Aí ficam as diretrizes para pesquisa. Obrigada. Bom, antes de parabenizar a professora Amanda pela sua brilhante palestra, eu gostaria de registrar a presença do professor Denis Barbosa e também do professor Sérgio Stout, organizador do evento. E a professora Amanda conseguiu nos traduzir com muita clareza um dos temas que é hoje um dos grandes desafios do direito, que é a economia criativa. Então, parabéns, doutora Amanda, pelo seu brilhantismo na sua exposição.